A paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Glória a Deus. Acende a luz para mim. Ajudou. Deus é bom. Nós estamos mais uma noite de oração, intercessão. Eu não vou tomar muito nosso tempo, mas eu quero partilhar da palavra de Deus. Mas eu quero ter um momento de oração pela tua vida, pela tua família. Mas nesse dado momento eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7, verso de número 14. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso de número 14. Você que encontrar, você também vai separar para mim Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 24 e 25. Nós vamos ler Mateus 7,14 e vamos ler também vamos ler Marcos 7 e João 5, 24 ao 25. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, diz assim: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouça-me todos e entendam. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, diz assim, 5:24: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê nelas, que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Verso 25: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. 26: assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. 27: e ele deu o Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Amém? Glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fez parte da nossa célula da semana. E essa lição, esse estudo falou muito ao meu coração a respeito de ouvirmos a voz de Deus, de prestarmos atenção na voz do Senhor. E quando nós prestamos atenção na voz de Deus, ouvimos a voz do Senhor, nós vamos ter clareza daquilo que Deus quer e deseja para nós. E uma pergunta eu te faço nessa noite: qual a voz que você conhece com clareza, sem se confundir? Por quê? Qual é a voz que você conhece com clareza e não tem dúvida nenhuma? Porque a voz que nós conhecemos com clareza é uma voz que faz parte do nosso relacionamento diário. A voz que nós não nos confundimos de maneira nenhuma é a voz aquela que nós ouvimos todos os dias. Quem é casado ouve a voz do seu marido, da sua esposa, todos os dias. Quem é filho ouve a voz do seu pai, da sua mãe, todos os dias. Quem é neto ouve a voz do vô, da vó, alguns dias. Mas quando nós ouvimos uma voz todos os dias, nós vamos ter mais propriedade de falar: olha, eu sei quem está falando. O pai que anda com o filho, ele sabe discernir quando o filho está falando, quando o filho está chorando no meio da multidão, ele sabe discernir: esse chora do meu filho, esse chora da minha filha. Pode estar muita gente reunida, mas o pai, por passar muito tempo junto com o filho, ele sabe discernir a voz do seu filho. E diante disso, eu quero nessa noite apresentar e começar a entender o que a palavra disse para nós. Porque a primeira coisa que Jesus faz é chamar novamente a multidão. E quando Jesus chama a multidão, ele fala assim: olha só, multidão, ouçam todos. Uma coisa é ter 30 pessoas e eu falar e você me ouvir. Outra coisa é ter a multidão
e Jesus começar a ministrar, começar a palestrar, começar a abrir a boca, e a multidão se calar para ouvir a voz do Mestre. Não fala na Bíblia em nenhum momento que Jesus manda a multidão calar a boca. Cala a boca que eu estou falando. Pelo contrário, eu posso ir mais além, posso ouvir alguém tocando no outro, você fica quieto, eu quero ouvir. Segura um cado, o Mestre está falando. Porque todavia, quando Jesus falava, multidão se aglomeravam, para quê? Para poder ouvir das verdades dos céus, porque Jesus era um Deus que caminhava nos céus, e se desvaiu da sua glória, para caminhar conosco, e nos ensinar os preceitos dos céus. Pensando nisso, Jesus, ele espera que nós venhamos nos ouvi-los, e Ele faz o convite de sensibilidade para nós podermos ouvir, reconhecer e obedecer a palavra do Mestre, fazer-nos conduzir à vida eterna, como diz em João 5,24. No entanto, porque nós temos tanta dificuldade para ouvir e dedicar tempo no sussurrar do Espírito Santo e no ouvir da voz de Jesus ao nosso coração, é necessário admitir que nem sempre estamos convictos da nossa intimidade com Cristo. E quando nós não estamos convictos, nós não reconhecemos e temos dificuldade de obedecer os mandamentos do Senhor. Muitas pessoas não ouvem a voz de Jesus. Muitas pessoas até ouvem, mas não conseguem discernir aquilo que pede, porque contraria as suas vontades. Ninguém jamais falou como Jesus falava e ensinava. Ninguém jamais pregou como Jesus pregava, porque as palavras de Jesus são verdade e são a palavra de Deus. Eu quero nessa noite trabalhar alguns pontos que nós trabalhamos na célula. Alguns pontos nós compartilhamos, outros Deus deixou no meu coração, mas eu quero nessa noite salutar aquilo que Deus tem me preenchido e tem me satisfeito com o prazer da palavra. E o primeiro ponto é: por que podemos e devemos ouvir Jesus? Porque Ele tem autoridade por intermédio da sua palavra. João capítulo 12, 49 e 50, ele vai dizer assim, abre comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 49 e 50. Eu não tenho falado do meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que eu devo dizer e anunciar. Eu sei que o meu mandamento dá vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo o que o meu Pai mandou eu dizer. Autoridade. Eu não vou acrescentar nada e tirar nada daquilo que o Pai mandou eu dizer. As palavras de Jesus têm autoridade, porque quando Ele fala, Deus fala. A palavra de Jesus provém de Deus. O Pai, Ele mesmo fala com Deus. O Filho, Jesus é Deus, e da mesma sorte de bênção. Tudo que Jesus fala é a boca de Deus falando para nós. Nunca houve, tampouco haverá contradição nas palavras de Jesus, porque Ele transmitia a palavra de Deus. Ele tem autoridade para mudar nossas vidas. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque Ele ensinava com quem tem autoridade. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, imagina. Jesus falava não a matemática de Pitágoras, mas Jesus, Ele trazia as verdades de Deus dos céus. Ele começava a dizer: olha, eu sei que você já aprendeu a razão, e a razão te impede de você viver a autoridade de Deus. Num livro que eu estou lendo, chamado Autoridade Espiritual, ele fala a respeito de autoridade de Deus. Ele fala que tem dois aspectos que nos eximem, que nos afastam de viver a autoridade de Deus.
O primeiro aspecto é o pecado. O pecado me impede de viver a autoridade de Deus. O segundo aspecto que todo mundo conhece e não consegue. Perdão. O segundo aspecto é a injúria espiritual. A injúria de autoridade. Mas o que é injúria? Injúria é eu levantar um falso testemunho, eu falar contra alguém, eu falar mal, eu estar em desdém. Isso me releva a perder a autoridade. Porque se eu falo mal de alguém, eu não reconheço a autoridade de Deus. E se eu não reconheço a autoridade de Deus, eu estou descredenciando aquilo que Deus é. E Jesus vai dizer assim: olha, se vocês não conhecem eu como filho de Deus, vocês não podem estar falando que amam e adoram a Deus. Então ele vai trabalhar essa figura de autoridade, um padrão, uma lógica, uma coisa que não foge dos parâmetros dos céus. Hierarquia, autoridade, submissão. Então aqui ele vai falar sobre autoridade na palavra. Então ele fala assim: olha, se aquele que Deus enviou, ele é portador da palavra, deixa ele falar. Deixa ele ministrar, deixa ele viver. E por que nós devemos ouvir a Jesus? Porque as palavras de Jesus são poderosas. Mas o que é dizer, o que significa ter uma palavra poderosa? E ele vai trazer essa palavra poderosa no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 43 e 44. Mas o que diz lá, pastor? Traz o exemplo, a figura simbológica de Lázaro. Lázaro morto, sepultado há 4 dias, as suas irmãs Marta e Maria desoladas, com aquela realidade física, natural, de alguém que morre e ser sepultado. E Jesus vai romper, porque a palavra de Jesus é poderosa, ela liberta, ela transforma, ela traz ressurreição dos mortos, ela traz vida, ela renova, ela traz novamente um ambiente, ela faz com que o cenário seja modificado. Então Jesus vai dizer: Lázaro, vem para fora. Jesus, ele não olha a geografia, o cenário, aquilo que você está vivendo. Jesus não olha a tua aparência, aquilo que está fora. Jesus olha para dentro e fala: Deus, manifesta a tua glória, a tua vontade. Lázaro, vem para fora. A palavra de Jesus é poderosa. Para quê? Para poder te colocar de pé novamente, colocar no eixo, colocar na rota, e você dizer: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus é poderosa. Para quê? Para colocar novamente eu olhando para a estrela. A palavra de Deus é poderosa, porque ela olha dentro de mim e fala: olha, tem pessoas melhores que você, mas foi você que eu escolhi. Lázaro, vem para fora. Jesus olha para a realidade e fala: olha, eu estou vendo 2 irmãs que agora estão desoladas, não tem referência. Jesus, a única coisa que ele diz é isso: Lázaro, vem para fora. Quando eu reconheço que a palavra de Jesus é poderosa, eu começo a olhar para dentro de mim e ver os meus resultados. Que resultado? Quais as áreas da minha vida representam morte e desistência de sonhos? Quantos projetos e planos necessitam de uma palavra de vida hoje? Eu tenho que olhar para dentro de mim e falar assim: o que está morto? O que precisa ressuscitar? O que novamente precisa de ouvir a voz de Jesus, que move muitas águas? A gente se depara nos dias de hoje com a pandemia, com enfermidades. A gente se depara no dia de hoje com situações adversas. Quais elas, pastor? Numa quinta-feira de feriado, onde poucas pessoas trabalharam, que poderiam estar na casa de Deus, poderiam estar de maneira presencial aqui, poderiam, mas optaram de não vir, optaram de nem estar na live, ou se acomodaram de estar na live. Agora imagina se o meu Jesus, ele tivesse o mesmo critério e o mesmo julgamento que você está tendo. Porque a palavra de Deus vai dizer que o nosso Deus, ele não julga, mas deu autoridade para Jesus julgar todas as coisas. A palavra que diz. Para mim viver a palavra poderosa de Jesus, eu tenho que entender aquilo que eu estou fazendo.
Se Deus me plantou neste lugar, nesse terreno fértil, é sinal para que eu venha dar fruto e fruto em abundância. Num tempo que nós estamos vivendo, nós não estamos tomando posse da promessa, meu irmão. Deus, quando fala Lázaro, vem para fora, Ele está falando assim: Lázaro, constitui, tome posse, tudo aquilo que é teu. Lázaro, vem para fora, assume a sua responsabilidade, aquilo que é teu é teu. Lázaro, vem para fora, olha, você tem posse, você tem bênção, mas também tem algumas coisas para acertar. Lázaro, vem para fora. Jesus, quando chama alguém para frente, Jesus, quando convoca alguém, Ele fala assim: olha, você sabe daquilo que tem que ser feito, vem para fora. Não se esconda, vem para fora. Ele é o primeiro a olhar os teus projetos e falar assim: não desista. Ele é o primeiro a olhar para dentro dos seus olhos e falar assim: olha, bota a cara para bater. Ele é o primeiro a bater na sua porta e falar: o que você está fazendo aí? Ele é o primeiro, não é o pastor que vai bater na sua porta, é Jesus. É Ele que vai ser o primeiro a bater na sua porta e falar contigo: o que você está fazendo aí? Por que você desistiu? Tinha um tempo que a gente batia no peito e falava assim: ei, a igreja é minha, eu vou para a minha igreja, eu vou para a casa do meu Deus. Ei, nós estamos num momento onde as pessoas falam assim: hoje eu vou, hoje eu não vou. Eu estou questionando a autoridade de Deus e deixando de viver a palavra de Deus que é poderosa. Eu estou julgando quando eu vou e quando não vou para a casa de Deus. Estou falando assim, eu estou julgando porque eu não estou tomando posse da palavra de Deus que é poderosa. Eu posso receber em casa? Claro que pode, meu irmão. E como está recebendo? Mas uma coisa eu aprendi: eu não abro mão da palavra de Deus que é poderosa, que disse para Lázaro: vem para fora, sai daí. Ei, meu irmão, tem outras pessoas que já saíram, estão do lado de fora, esperando você sair, para poder te dar um abraço. Lázaro, vem para fora. Tem gente do lado de fora chorando por causa de você, querendo te abraçar, te segurar nas mãos e ver os teus olhos. Tem gente que quer te ajudar a tirar as ataduras e fazer você andar de novo. Tem gente disposta do lado de fora, Lázaro, tirar a pedra, remover a pedra e poder te segurar nas mãos. Lázaro, sai para fora. O mal nosso é achar que não tem ninguém para nos ajudar. O nosso pensamento é tão limitado, a nossa razão é tão limitada, que nós optamos de nos esconder. E Jesus diz nessa noite: Lázaro, vem para fora. Tem gente aqui fora querendo te ajudar. Tem gente aqui fora querendo te olhar nos olhos. Tem gente aqui fora querendo ver o milagre que Deus quer fazer na tua vida. Outro ponto que eu quero dizer nessa noite é a respeito de entendermos porque a palavra de Jesus, ela desperta a fé na vida eterna. Pastor, o que é despertar a fé na vida eterna? João capítulo 6, 40. Olha o que diz João, capítulo 6, 40. Pois a vontade do meu Pai é que todos que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu ressuscitarei. A vontade de Deus e naqueles que creem neles é que todos tenham a vida eterna. Sabe de uma coisa que você se preocupa? Pensa comigo. Eu ministrava ontem na cela, compartilhava com alguns homens, porque se você recebe um convite para ir morar nos Estados Unidos, você tem que se adequar à realidade dos Estados Unidos. As leis que operam nos Estados Unidos não são as mesmas leis que operam aqui no Brasil. Então, se você quiser viver nos Estados Unidos, balizado e com referência nas leis aqui do Brasil, você vai ser penalizado, vai ser punido, porque lá é diferente daqui. Mas quando alguém está sabendo que vai para lá, as pessoas já começam a colocar em condições o seu passaporte. As pessoas já começam a colocar em condições as questões culturais.
As pessoas já começam a colocar em condições como é que as pessoas pensam, como é que elas falam, como é que elas agem, como é que elas trabalham. As pessoas já começam a ter vivência daquilo que acontece lá. E agora eu me balizo com a palavra de Deus, que fala a mesma coisa para nós, que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós vamos para o céu. Mas o que eu vou fazer quando eu chegar lá no céu? Meu irmão, tu vai fazer lá no céu aquilo que você está fazendo aqui. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Lá no céu só vai entrar quem tirar o passaporte aqui. Qual passaporte? Apocalipse vai dizer que vai abrir um livro e vai estar lá o nome carimbado com o sangue do Cordeiro. Você vai para lá. Ninguém entra nos Estados Unidos sem não tiver um endereço. Pastor, eu não sabia dessa. Então, se eu ganhar um recurso financeiro e quiser ir para os Estados Unidos, eu posso? Pode. Mas você tem que identificar um endereço, uma casa, um local, um logradouro, para falar assim: eu estou indo para lá, vou ficar X dias e vou voltar. Mas se eu não fizer isso, você vai voltar, você nem entra. Não é assim. E a gente se adequa a essa realidade, mas não consegue se adequar com as realidades dos céus. A gente entende essas coisas aqui na terra, mas lá no céu, ele tramita da mesma forte de bênção, que nós temos que preparar hoje. A palavra de Jesus desperta fé, não são como semente lançada ao solo do nosso coração. A semente é a palavra de Deus, que tem poder para gerar vida e nos garantir a salvação eterna. Que coisa linda, meu querido. Eu saber que tudo que eu estou plantando aqui, eu vou colher nos céus. Tem gente que pensa que vai plantar aqui e colher aqui. A gente colhe nos céus. Quanto tempo você não semeia no coração de ninguém uma palavra que Jesus está voltando? Quanto tempo você não semeia no coração de ninguém uma palavra de responsabilidade, porque ela pertence a nós, porque nós cremos e receberemos a vida eterna? Quantas das vezes, meu irmão, vai dizer em João 8,37, que muitos não dão lugar para as palavras de Jesus, e escolhem não dar ouvidos, e decidem não obedecer. Que coisa lamentável, que coisa triste. Eu, como igreja do Senhor, esperar a oportunidade bater. E eu falava ontem: olha, a oportunidade é uma vez só. Não, pastor, a oportunidade é várias vezes. Não, a oportunidade é uma vez só. Por quê? Porque se você não pegar, o outro pega. A oportunidade de Deus está passando agora na frente do Tiló. O Tiló olhou e não pegou. Quem está atrás do Tiló? A irmã Zilminha. Ela vai segurar, e ele perdeu a oportunidade de Deus. Vai dizer certa feita que um homem, um cristão, ele passava por um dilúvio, uma enchente, e falava assim: o meu Deus vai me tirar daqui. E Deus foi e mandou um barquinho. Não, o meu Deus é maior. Não vou nesse barquinho, não. O meu Deus mandou um barco maior. E ele: não, o meu Deus é maior. Oportunidades. E Deus agora, então, ele manda uma outra embarcação. Ele: não, meu Deus é maior. Então agora a água foi subindo e Deus manda um helicóptero. Ele: não, meu Deus é maior. Aquele homem morre, vai para o céu e fala: olha, Deus, eu estava esperando a oportunidade no meio do dilúvio, no meio da tempestade, o Senhor não me tirou. E Deus fala assim: eu mandei um barquinho e você estava lá. Meu Deus é maior. Eu mandei uma embarcação maior e você fala: não, meu Deus é maior. Eu mandei um helicóptero e você fala: não, meu Deus é maior. Deus, ele envia a oportunidade, e a nossa razão impede de receber autoridade e cuidado de Deus. Eu quero escolher a forma que Deus quer cuidar de mim. Eu quero escolher a forma, o jeito para Deus tanger as coisas. Deus está fazendo as coisas do jeito dele, da forma dele. Como é que você está falando isso, pastor? Balizado na palavra de Deus. Abre comigo em Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 37 e 38. Aleluia!
Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas quanto as coisas más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Nada acontece sem o liberar da ordem de Deus. Nada. Nada. Então quando a escolha tem que ser assim, Deus, não é dessa forma. Não é um vaso maior do que o oleiro. De forma alguma. Não é a criatura maior do que o Criador. Não é nada disso. E a palavra dizia: ouça o que eu estou falando. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam. Tantas coisas a gente escuta, tantas coisas a gente ouve, mas nós precisamos discernir quando Deus está falando ao nosso coração. Tanta coisa nos chama atenção, mas nós precisamos ouvir aquilo que Deus deseja para nós. Tanta coisa você faz, mas nós precisamos ouvir aquilo que Deus pediu para mim fazer. Tanta coisa você executa, mas você escolhe fazer aquilo que você gosta, não aquilo que Deus pediu para você fazer. Pastor, mas eu estou fazendo, é bem feito, mas é desobediência, porque não foi isso que Deus pediu para você fazer. Deus só pediu para você: ouça. Eu falava do jovem Samuel, na célula. O jovem Samuel, já preguei nesse altar, porque ele foi colocado pela sua mãe dentro da casa do profeta. O profeta Eli ensinou Samuel, instruiu Samuel, falou com Samuel, e a pessoa que estava mais perto de Samuel era o profeta Eli. Então a voz que ele conhecia mais, com mais facilidade, era a voz do profeta Eli. Então quando Deus começou a falar com o profeta Samuel, a voz que ele reconheceu foi a voz do profeta Eli. A voz que você anda mais perto vai ser a voz de Deus na sua vida, mas a voz que você está ouvindo, que te leva para frente, tem que ser a voz de Deus, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, não de Deus Baal. Eu estou ouvindo uma voz, olha, a voz de Deus não te deixa enganado, ela te joga na verdade, ela te lança na verdade, ela não te confunde, ela não te traz dúvidas. A voz de Deus, ela faz com que eu viva a autoridade de Deus e entenda quem é a autoridade de Deus. Os escribas chegaram para Jesus e falaram assim: olha Jesus, nós somos filhos de Abraão. Ó Jesus, não é não, porque vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam me reconhecer como sendo filho de Deus, porque Abraão era amigo de Deus. E ele fala assim: não, nós somos sim filhos de Abraão, e o Deus que nós servimos é o Todo-Poderoso. Não, não é não, porque se Deus de Abraão é aquele que fala comigo, e vocês não reconhecem que eu sou filho de Deus, vocês estão fazendo muito contrário para falar que é filho de Abraão. Sabe que a gente vê pessoas afastadas da igreja? É porque a gente fala que somos filhos de Jesus, e aquilo que nós fazemos e reproduzimos não condiz com aquele que é filho e filha de Jesus. Sabe por que as pessoas se afastam da presença de Deus? É porque vem em mim, vem em você situações que não apresentam alguém como sacerdócio santo, nação santa, povo de santidade exclusiva de Deus. Sabe por que as pessoas elas distanciam do sagrado, do eterno? É porque olham para nós e falam assim: ei, o meu irmão errou. Errou na segunda, errou na terça, mas não estava contigo na quarta-feira, quando os teus joelhos se dobraram e falaram: perdão, Jesus, eu não quero errar mais. Sabe por que as pessoas se afastam? Julgam no teu erro, mas no teu acerto não tem coragem de dizer que você se arrependeu e está acertando no Senhor. Sabe por que as pessoas se afastam? É porque elas querem que você continue para baixo e não querem que você se levante. Sabe por que as pessoas se afastam? É porque ela não se alegra com a alegria daquele que se encontra e permanece na casa de Deus.
O que era para ser o contrário, eu vou me aproximar dele, eu vou ficar perto dele, porque se ele está ouvindo a voz de Deus, eu vou ficar tão perto, mas tão perto, que na hora que Deus começar a falar com ele, eu vou ouvir também com clareza aquilo que Deus quer para a minha vida. É isso que Deus faz. É isso que Jesus está falando na palavra dele. Que nós precisamos descobrir o ouvir, que é um mandamento de Jesus. E é maravilhoso. Reconhecer e entender as palavras e ensinamento de Cristo é visionário. Decidir e crer em Jesus é receber vida eterna e é sobrenatural. Por isso hoje, meu irmão, a palavra de Jesus ressoa nos seus ouvidos, para que você entenda o que Deus deseja para a tua vida. O que Ele deseja para ti? Que você permaneça de pé, que você não caia, que você ajude os outros, que você tire a pedra para Lázaro sair, que você esteja à disposição de não fechar o nariz porque o teu irmão que está chegando está fedendo, mas que você seja o primeiro a pegar uma atadura, pegar um álcool 70 e começar a passar nele e falar assim: limpa, se limpa, se limpa, se limpa no sangue do Cordeiro, e fica limpo e santo no Senhor. Isso é igreja. Isso é igreja. Nós precisamos viver o evangelho genuíno, de não olhar e apontar, não julgar, porque nós não somos Jesus. Quem vai julgar é Jesus. O nosso papel é ser remédio. O nosso papel é se levantar como voz profética. O nosso papel é falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se coloca de pé no seu lugar. Tiago, vem cá me ajudar, Tiago. Tem uma canção que fala: eu creio que tu és a cura. Porque ela fala sobre 2 Coríntios 5:20. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos: reconcilie-se com Deus.